Shalom Ashilom Ha. E você responde aí, Baruch Hashem, porque só Ele, o Santo, o Bendito, o Todo-Poderoso, é que pode nos dar a verdadeira paz. E aqui está um grande axioma. É uma verdade que se prova por si mesmo. Nada, nem ninguém pode te dar a verdadeira paz a não ser o Eterno. Vamos continuar falando sobre o que mesmo? O Machá e as profecias sobre a vinda do Machá. Nós estamos nos concentrando nessa série sobre os oráculos dos Neviins. Isso mesmo, as profecias dos profetas sobre a segunda vinda do Machá, porque nós entendemos, o véu foi tirado dos nossos olhos. Nós, pela misericórdia do Eterno, vimos e entendemos com clareza que Yeshua é o Machá, ele é o Cristo. Mas nós precisamos entender, precisamos compreender como Yeshua, como o Machá virá nesta segunda apresentação, nesta segunda vinda. Quando ele adentrar os céus, o que acontecerá? Então, por favor, assista esta nossa série, O Machá e as profecias a respeito da segunda vinda do Machá. E eu quero que você entenda, eu quero que você saiba que a maioria das profecias a respeito da segunda vinda do Machá está na Tanar. Mas o que é a Tanar? Em vídeos anteriores nós já explicamos para você que a Tanar é uma sigla que significa Torá, Neviins e Tekuvins. É a Bíblia judaica. Aliás, é a sua Bíblia também, a única diferença que o judeu ele não tem a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento que nós chamamos, são os Evangelhos, as Epístolas de Paulo, Atos dos Apóstolos, Epístolas Gerais, Apocalipse. Isso não tem na Bíblia judaica, mas o resto é exatamente igual. A sua que você tem aí é igual à minha, não tem diferença nenhuma. Agora nós precisamos entender que toda a revelação da segunda vinda do Machá está ligado a Tanar, aos profetas que nós chamamos, eu digo até, equivocadamente de Antigo Testamento. Sabe por que é equivocado? Não pode ser antigo porque a palavra do Eterno nunca passará. O próprio Machá falou, pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Eterno não pode passar. Nenhuma letra da lei pode ser tirada. Mas vamos lá então, vamos conversar então sobre esta nova profecia que nós hoje estamos trazendo para você. E a profecia que nós estamos trazendo para você, ela se encontra lá em Terrilim. O que é Terrilim? Terrilim é Salmos. Salmos capítulo 2, versículo 1 ao 12. Eu quero ler com você, estou lendo numa tradução específica aqui, que é a Bíblia de Jerusalém. Inclusive, eu te aconselho você a adquirir essa tradução. É óbvio que ela não é perfeita, tem mais traduções boas, mas é uma das melhores. Existem aquelas que são as piores traduções e existem aquelas que são as melhores, e a Jerusalém está entre as melhores traduções, aonde você tem que ter para entender os textos sagrados do Eterno. Isso é muito importante para você. Não caia nesta mentira, nesta tolice, de ter uma única tradução para você ler os textos sagrados a respeito do Eterno, a respeito do Machá. Nós precisamos ter várias traduções e traduções boas, melhores possível, para poder entender a mensagem do Eterno para nossas vidas, a revelação do Eterno para a humanidade, para a sua criação. Vamos lá então, aqui na Jerusalém, o texto nos diz o seguinte: por que as nações se amotinam e os povos meditam em vão? Os reis da terra se insurgem, e unidos os príncipes conspiram contra Yahvé e contra o seu Messias. Rebentemos seus grilhões, sacudamos de nós suas algemas. O que habita nos céus ri,
o Senhor se diverte à custa deles. E depois lhe fala com ira, confundindo-os com seu furor. Fui eu quem consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Vou proclamar o decreto de Yahvé. Ele me disse: Tu és o meu filho e hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Tu as quebrarás com um cetro de ferro, como um vaso de oleiro a despedaçarás. E agora, reis, sede prudentes, deixai-vos corrigir, juízes da terra. Servi a Yahvé com temor, beijai seus pés com tremor, para que não se irrite, e pereçais no caminho, pois sua ira se acende depressa. Felizes aqueles que nele se abrigam. Amém, aleluia, glórias ao Santo Bendito. Vamos então nos situar em relação a esse salmo. Ele está, é claro, dentro dos livros sapiensais, são livros poéticos, mas é uma profecia. Nós temos que entender que Davi, ele era um músico, ele era um rei, ele era um profeta, Davi. Davi, inclusive, antes de morrer, as últimas palavras dele foi: o Espírito do Eterno falou pelos meus lábios, o Eterno falou por mim. Veja bem, Davi se declarando ali um profeta, um neviim do Eterno. E aqui Davi, então, ele traz uma profecia maravilhosa, fantástica, estupenda, a respeito da segunda vinda do nosso Machá. E veja bem, para nós entendermos essa profecia, nós precisamos entender como ela foi estruturada, como ela foi dividida. Primeiramente, nesta profecia de Davi, nós temos 4 sujeitos independentes aqui, nesse texto. Nós encontramos lá no versículo 1 a 3. Esse é o primeiro sujeito. O primeiro sujeito, então, se você ler lá o versículo de 1 a 3, você vai notar que são as nações, são os reis, são os príncipes, são os governantes, são os povos. Esse é o primeiro sujeito. E nesse sujeito ocorre uma certa situação que o texto nos fala aqui com bastante clareza, que os povos da terra, as nações, juntamente com seus governantes, ou seja, com seu sistema de governo, com a sua cultura, com a sua política, eles resolvem, de comum acordo, se afastar do Eterno. Eles resolvem, de comum acordo, arrancar as amarras, os aguilhões do Eterno e ficar por eles mesmos, viver por eles mesmos, pela sua própria ciência, pela sua própria filosofia, sua própria ideologia, acreditando inclusive, parece que isso aí é um engodo que eu estou falando, mas acreditando que até mesmo não existe um Senhor Todo-Poderoso, Criador de todo o universo. E eu pergunto para você, será que Davi não está falando da nossa sociedade de hoje? Será que Davi está falando só da sociedade dele, da época dele? Será que Davi está falando de uma sociedade antes da época dele? É óbvio que Davi aqui, ele por inspiração do Eterno, ele está falando a respeito da história da humanidade. A humanidade, quando o pecado adentrou o homem, quando o Yetzer Hará habitou no ser humano, o homem ele se afastou do Eterno, houve um desequilíbrio na humanidade, inclusive a própria natureza entrou em desequilíbrio, e a partir de então nós vivemos o que vivemos, o caos, violência, fome, doença e o pior de tudo, morte, guerras. Inclusive, nós sabemos pelos noticiários, isso é uma coisa terrível, mas
nós precisamos entender que tudo está nas mãos do Santo Bendito, Todo-Poderoso, Onisciente, Onipotente, aquele que sabe todas as coisas e controla todas as coisas. Está nas mãos do Eterno esse conflito, esta guerra que está acontecendo em Israel. Nós precisamos sim orar pelos eleitos, orar pelos escolhidos lá em Eretz Israel, que o Eterno venha protegê-los, mas nós sabemos que este fato é mais um sinal da grande vinda de Yeshua HaMashiach, o Gadol Melech. Guerras e rumores de guerra é mais um sinal, não é o sinal, é mais um sinal. Tem outros que você vai ver aqui nas demais profecias que nós vamos falar. Então o homem, ele se afasta do Eterno. Aqui está muito claro no versículo 1 ao 3, o homem, as nações, os governantes se afastam do Eterno. O sistema deste mundo se afastou do Eterno. Inclusive a ciência, ela questiona se realmente existe um todo-poderoso, um ser criador de todo o universo. E depois nós temos aqui um segundo sujeito se manifestando nesse texto. Esse segundo sujeito está muito claro, é o próprio Eterno. E o Eterno, ele fala algo magnífico. Aqui no versículo 4 até o versículo 6. Ele nos fala o seguinte: o que habita nos céus ri. Bem, aqui o texto está nos falando de algo que está bem separado da humanidade, da sua criatura, da terra. É alguém que habita no céu. Ou seja, alguém que habita em todo o cosmos. Ele está falando aqui do Todo-Poderoso, ele está falando aqui do Eterno, ele está falando do Criador. Aquele que é Espírito e verdade, é o Todo-Poderoso. E ele está falando aqui que ele ri dessa ação dos homens. Ele ri porque o Eterno é o Todo-Poderoso, é o Criador, Ele é o Senhor de todo o universo, Ele que controla tudo que existe e há de existir, é o Eterno que controla. O Eterno controla a história, controla o passado, controla o presente, controla o futuro. A Terra, o sistema solar, as galáxias, hoje elas estão onde estão porque a mão poderosa do Eterno tem sustentado. Eu não tenho dúvida, eu acredito que você não tenha dúvida disso. Por isso que o Eterno se põe a rir dessa ação da humanidade. E aqui ele está dizendo, o Senhor se diverte à custa deles e depois lhe fala com ira. Aqui que eu gostaria de começar a fazer você entender o que está acontecendo. Nessa narrativa, quando entra a ira do Eterno, está falando da ação do Eterno sobre o mundo. Chegou o momento, e eu quero falar para você que este momento é na nossa geração, não só a nossa geração, mas em toda a história o Eterno tem se manifestado. Mas em relação à segunda vinda de Yeshua HaMashiach, a segunda vinda de Yeshua começou a se manifestar logo após a sua ascensão. Logo após a sua ascensão, nós temos marcas na história da ação do Eterno sobre o planeta Terra, da ação do Eterno sobre o cosmos, para marcar esta segunda volta do Mashiach, que, aliás, é o centro de toda a revelação do Eterno. Toda a revelação do Eterno, todas as profecias se voltam para este grande clímax, essa máxima que é o ungido do Eterno sendo o grande rei e reinando eternamente sobre a terra. Nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender isto hoje, não dá mais tempo para perdermos com coisas que não estão ligadas a essa verdade. Por exemplo, você achar que o Eterno ele se move para, de repente, sustentar uma instituição jurídica, como uma igreja, que o Eterno se move para sustentar, de repente, um indivíduo, uma empresa, um negócio, que o Eterno, de repente, se move
simplesmente para curar alguém. Não que isso seja ruim, não que ele não faça, ele pode fazer isso. Mas eu quero te dizer que Yeshua HaMashiach, ele deixou claro para nós que nós devemos buscar em primeiro lugar o quê? O seu reino. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas que reino é esse? É o reino do Mashiach sobre a terra. Se alguém falar para você, aqui está o reino do Mashiach, é mentira. É mentira, não é. Placa de denominação nenhuma é o reino do Mashiach. Igreja nenhuma nessa terra é o reino do Mashiach. O reino do Mashiach não está em lugar nenhuma dessa terra. Ele vai vir. Futuramente o reino do Mashiach se estabelecerá nessa terra. Mas você vai ter a certeza que é o reino do Mashiach. Sabe por quê? Que ele disse que todo o olho o verá na sua vinda. Lá em Daniel capítulo 7, inclusive, fala algo muito maravilhoso a respeito da vinda de Yeshua HaMashiach, onde ele dizia: eu vi alguém semelhante ao Filho do Homem vindo sobre as nuvens. É assim que nós vamos ver a segunda vinda do Mashiach e o estabelecimento do reino do Eterno sobre essa terra. Uau! Isso é maravilhoso, é magnífico, quando você conhece a verdade. E nós estamos aqui para trazer para você a verdade. Chega de engano, chega de mentira, chega de superstição, chega de mitos romanos e gregos, chega! É hora de você conhecer quem é o verdadeiro Mashiach do Eterno. Veja bem, então nós estamos aqui quando o Eterno começa a se manifestar sobre a terra através da sua ira. Nós estamos aqui falando da segunda vinda do Mashiach. Você pode falar, mas o dilúvio, Sodoma e Gomorra. Não, isso aí é outra situação, é outro tempo. Tudo isso que aconteceu apontava apenas para um fato que tem que ocorrer na humanidade, que é o grande rei, sendo o Senhor de toda a terra e de todo o universo, Yeshua HaMashiach. Aqui nos diz o texto ainda no versículo 5, nos diz: e depois de falar com ira, confundindo-os com seu furor, fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. O Eterno aqui, o segundo sujeito dessa nossa narrativa, desse nosso oráculo, ele está falando que o Eterno, ele vai agir sobre a terra com ira, ele vai agir com furor sobre a terra, como um sinal. O Mashiach nos falou, Yeshua nos falou dos sinais que viriam sobre a terra. Você já leu lá em Apocalipse todas as questões, os selos, do shofar. Aliás, não é trombeta, é shofar, tá? Do shofar que vai ser tocado. Mas, bem, tudo bem, isso aí você sabe. Mas o que você tem que saber, que o Eterno, ele ungiu o seu escolhido, o seu rei, para reinar aonde que ele está falando aqui? Ele está falando que fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Aonde que fica Sião? O Monte Sião, na realidade, se localiza em Jerusalém. O Monte Sião representa Jerusalém. Nós estamos, então, falando de Jerusalém, aonde esse grande rei, o Gadol Melech, o Todo-Poderoso, o ungido do Eterno, ele vai exercer o seu governo. Se você tem alguma dúvida, ou tinha alguma dúvida, já não tem mais, para onde que Yeshua HaMashiach vai se dirigir no retorno dele, na segunda volta dele, na segunda vinda, você já sabe agora. É para o Monte Sião e Jerusalém, é para ali que ele vai se dirigir, porque ali vai ser erigido o grande reino do Eterno. Então, resumindo para você, esta história de arrebatamento para levar para outro lugar, para levar para um tal do paraíso, isso aí não tem nenhuma narrativa escatológica, profética da Bíblia. Toda essa narrativa de levar embora da terra, de levar para outro lugar, isso tudo está ligado a uma superstição.
não é uma verdade, não está ligada com as revelações do Eterno para nós. Vamos continuar então, por favor? Vamos continuar então. Versículo 7. No versículo 7, nós temos aqui o nosso terceiro sujeito. O nosso terceiro sujeito nada mais é do que o próprio Machá falando. Davi, inspirado pelo Eterno, ele fala ali com a voz do Machá, com a voz de Yeshua HaMachá, quando ele diz o seguinte, vamos discorrer sobre todo o texto. Versículo 8, pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade, tu as quebrarás com um cetro de ferro, como um vaso de oleiro a despedaçarás. Agora, reis, sede prudentes, deixai-vos corrigir, juízes da terra, servi a Yahvé com temor. Beijai os seus pés com tremor, para que não se irrite e não pereçais no caminho, pois sua ira se acende depressa. Depois a finalização do versículo 12 é felizes aqueles que nele se abrigam. Mas eu quero me deter agora sobre essas nações que se afastaram do Eterno. Quando chegar o momento da vinda do Machá, para nós que entendemos e fomos esclarecidos pela misericórdia do Eterno, quando Yeshua ele retornar, ele vai retornar em glória, em grande glória, como um rei, em grande poder, ele vai declarar para a humanidade que ele é o Filho do Eterno, aquele que foi gerado pelo Eterno. Veja bem, ele não é o Eterno. Ele não é o Deus, ele é o Filho do Eterno que foi gerado pelo Eterno com um propósito desde a fundação do mundo, de ser o grande rei sobre todo o universo. Este é o Machá, o Cristo que você crê e que eu creio e que está nas Escrituras Sagradas. O Machá aqui está falando que ele vai agir com grande poder sobre essas nações, que ele vai agir com grande autoridade sobre essas nações. E nós entendemos aqui, isso aí é uma visão unânime, tanto do judaísmo como do cristianismo, que ocorrerá aqui na vinda do Machá um grande conflito entre as nações do mundo, entre os seus governantes, os líderes da humanidade e o próprio Machá. É óbvio, é claro que nós entendemos aqui por esta profecia aqui, que no final, na conclusão desse conflito, quem vai sair vencedor, a gente não precisa nem pensar muito para dizer que vai ser o Machá, porque o Eterno está rindo das nações contra o grande poder, a sua infinita sabedoria. O Machá aqui, logo no decorrer desses versículos que nós lemos, logo após esse grande conflito, o Machá, o grande vencedor dessa batalha, ele vai estabelecer um reino aonde vai não simplesmente pela uma ação do próprio homem, mas por força toda a humanidade, todos aqueles que permaneceram vivos ainda durante o reino do Machá, serão obrigados a viver a lei do Eterno e a reconhecer que o Eterno é o único Senhor, o único Deus, o Senhor Criador de todo o universo. Veja bem o que ele fala aqui no versículo 10. O próprio Machá falando, e agora, reis, sedes prudentes, deixai-vos corrigir, juízes da terra. O Machá ele vai corrigir as nações. Ele vai trazer as nações para o equilíbrio que elas saíram, o equilíbrio que foi criado pelo próprio Eterno, aquele equilíbrio de contato do ser humano, do homem, da natureza toda com o seu Criador. Aqui o Machá ele vai reestabelecer esse equilíbrio. E esse equilíbrio no início nós entendemos aqui, novamente eu te falo, essa interpretação, essa exegese é unânime entre o judaísmo e o cristianismo, que através da força todas as nações se prostrarão, todas as nações reconhecerão
que o Eterno é o Senhor de toda a terra e só existirá uma lei, que é a lei do Eterno sobre a terra. Vai ser magnífico, algo maravilhoso, grandioso, e que seja breve ainda em nossos dias esse reino. E aqui ele diz: beijai os seus pés com tremor, para que ele não se irrite e pereçais no caminho, pois a ira se acende depressa. Ele está falando aqui em relação à adoração. Aqui está relacionada a adoração ao único Senhor, ao único Deus, ao Criador. Nada, ninguém, nada pode ser adorado a não ser o próprio Criador, o próprio Deus, o Senhor de todo o universo. Yahvé, o Todo-Poderoso. Este é que deve ser adorado, unicamente este. Porque só Ele, o Santo Bendito, é Deus sobre todo o universo, sobre todo o cosmos, sobre toda a criação. E eu quero suscitar aqui com você um salmo, que é o Salmo 119, versículo 113 ao 118, aonde o próprio Davi, ele está explicando, ele deixa claro nesse salmo que ele se abrigou no Eterno, ele fez do Eterno seu escudo e seu abrigo. Mas se você ler esse salmo, você vai ver que antes de Davi declarar que o Eterno é o seu abrigo, ele dá uma explicação, ele narra que ele ama a lei do Eterno, que ele vive na lei do Eterno, que ele se alegra na lei do Eterno, que o seu prazer é a lei do Eterno, para concluir que o Eterno é o seu abrigo, o seu escudo. O que eu quero falar para você? Aqui, Davi está falando porque ele conhecia quem verdadeiramente se abriga no Eterno. São aqueles que amam os mandamentos do Eterno. São aqueles que querem andar com o Eterno. São aqueles que querem se submeter ao Eterno. São aqueles que querem realmente adorar o Eterno. São esses que se submetem aos santos mandamentos do Todo-Poderoso, aqueles mandamentos que Yeshua falou lá em Mateus capítulo 5, quando disse: eu não vim anular a lei, mas vim cumprir a lei do Eterno. E mais, que não poderia ser tirado nenhuma letra sequer da palavra do Eterno, da lei do Eterno. Este mandamento que Davi está falando, que quem se abriga no Eterno, faz dele o seu escudo, o seu abrigo, a sua morada, são esses que estão ligados à sua Santa Torá. Foi um prazer falar com você sobre esta profecia do Machá. Espero que você venha assistir os próximos vídeos de mais profecias sobre o Machá, porque neste tempo que nós vivemos, é importante que você acompanhe cada profecia, cada revelação sobre a vinda do Machá, porque eu e você precisamos estar preparados para o grande dia que logo vai estar acontecendo, logo vai se dar esse dia ainda na nossa geração, a vinda de Yeshua HaMashiach, o estabelecimento do reino do Eterno sobre a terra. Shavuatov Lekulam, Shalom, Shalom, Shalom.